Boa tarde, amigos do Planetário da Unipampa. Estamos iniciando agora mais uma live da nossa série Conversa com Planetaristas. Só lembrando, que o Planetário da Unipampa no momento se encontra fechado, devido a essa crise aí do coronavírus. Então estamos tomando as precauções para que ela não se alastre. Isso quer dizer então que as sessões para as escolas estão no momento paradas e também as sessões abertas estão no momento canceladas, tá? Quando as coisas melhorarem, então a gente vai voltar. Nesse período em que a gente vai estar parado, a nossa ideia é então fazer de segunda a sexta-feira uma live, às 15 horas. Então, todos os dias, da segunda a sexta-feira, às 15 horas, vai estar um planetarista aqui para conversar com vocês sobre algum assunto em astronomia. Ok, então é o seguinte, o tema de hoje é História da Astronomia, tá? Então, eu resolvi fazer um recorte, porque a história da astronomia ela é muito extensa. A astronomia ela é uma das ciências mais antigas, então se eu fosse contar toda a história da astronomia, eu teria que começar lá, em torno de 30 mil anos antes de Cristo. Obviamente que não temos tempo suficiente para isso. Então, eu fiz um recorte, e dentro desse recorte, resolvi falar sobre a mudança de paradigma que ocorreu, quando se mudou do sistema geocêntrico, a crença, na verdade, do geocentrismo, para o heliocentrismo. Esse recorte, eu acho que ele é bem interessante, porque ele não diz respeito somente a como a astronomia mudou. Faz também parte desse processo, principalmente da separação da astrologia, que era muito mais mística, para a astronomia, que ela é muito mais científica, mais matemática, um pouco mais associada à ciência que a gente considera hoje em dia. Também marca o nascimento da ciência moderna, tal como concebemos hoje, e também, eu acho que esse é o ponto crucial, o ponto mais importante, e o porquê eu gosto tanto dessa história, que ela diz respeito muito à humanidade. A como a humanidade começou a pensar em si mesma e como a humanidade se situou no espaço. O primeiro personagem que aparece é esse cara, Cláudio Ptolomeu. Mas então, o que fez o Cláudio Ptolomeu? Essa crença do geocentrismo ela é mais antiga, tá? Ela é anterior. Ele é anterior ao Ptolomeu. O que ele fez? Nessa obra chamada Almagesto, ele sintetizou muitos dos conhecimentos que já tinham sido acumulados. Em particular, Aristóteles, que ele tinha já essa crença de que a Terra era o centro do universo, e também muitos dos dados de um outro grego, que é o Hipparcos. O Hipparcos ele tinha feito um catálogo bastante extenso, com dados bastante confiáveis das estrelas do céu. Tá? Então, ele reuniu essas informações e sistematizou um modelo de mundo. Então, o que ele fez? Ele pegou esses dados, e então criou um sistema que no desenho ali é mais ou menos como estava ali em cima, nessa parte aqui de cima, não sei se dá para ver a setinha, mas esse desenho de cima seria da obra do Almagesto, mas simplificada a parte de baixo. Então ele teria ali a Terra no centro, logo depois a Lua, uma órbita mais externa, Mercúrio, Vênus, Sol, depois Marte, Júpiter e Saturno. Então Urano e Netuno não eram conhecidos nessa época, então ele montava o sistema de mundo dessa forma. Tá? Não era um modelo tão simples quanto se supunha. Então tinha o tais dos epiciclos. Os epiciclos eram um negócio mais que tornava o modelo dele um pouco complexo de se entender, mas ele tinha uma razão. Tá? Então, primeiro a gente precisa pensar como que os antigos diferenciavam as estrelas dos planetas. Hoje a gente tem telescópios, a gente tem uma imagem muito clara do que é um planeta, uma imagem muito clara do que é uma estrela. Mas naquele tempo, esses dois eram basicamente pontinhos brilhantes do céu. Tá? A diferença é, o planeta, que em grego significa errante, eram estrelas que caminhavam na frente das estrelas que eles chamavam de estrelas fixas. Então, algum planeta está na frente ali de Áries, logo depois ele vai estar na frente de Touro. Tá? Mas esse movimento ele é bem lento, acontece. Isso você só vai perceber se fizer as observações por um longo período de tempo, aí de meses, às vezes
de anos. Tá, ok, então. Bom, então qual que era a dificuldade? A dificuldade é que eles começavam a observar um planeta, por exemplo, Marte. Então Marte estava lá, ele estava caminhando para frente, sempre fazendo observações por um longo período, né? Em uma noite só você não percebe esse movimento, mas Marte estava lá, andando para frente, de repente ele parava, voltava um pouquinho e aí continuava a andar para frente. Tá? Então, representar isso do ponto de vista de um modelo geométrico era complicado. Então, qual foi o recurso que o Ptolomeu utilizou? Ele utilizou o recurso dos epiciclos. Tá? Então, coloco aqui um diagrama, né, um gifzinho, que mostra, primeiro, esse ponto branco, né, que seria mais ou menos como a órbita principal, mas dentro dessa órbita, nesse círculo menor, seria o tal do epiciclo. Né? Então, seria uma órbita dentro de uma órbita. Tá. Então, essa órbita dentro de uma órbita seriam os tais dos epiciclos, né, que tornavam os modelos bastante complicados. Então, só para vocês terem uma ideia de como esses modelos acabavam se tornando complicados, cabe fazer uma fala, né, do Afonso X, o sábio. Ele era rei de Leão e Castela, uma região que hoje é mais ou menos o norte da Espanha, de Portugal. E ele gostava muito de astronomia. Aí ele pediu para explicarem esse modelo, né, geocêntrico do Ptolomeu. E aí depois que os astrônomos explicaram para ele, ele chegou e fez essa afirmação aqui, ó. Meu Deus, se o Senhor Todo-Poderoso me tivesse consultado antes de começar a criação, eu teria recomendado alguma coisa mais simples, né? Ou seja, era um negócio tão complicado. Eu falei, meu Deus, será que Deus não dava para fazer um negócio mais fácil de entender, né? Que realmente era um negócio que tornava um modelo de Ptolomeu bastante complicado. Aí você pode se perguntar, será que Ptolomeu não pensou na possibilidade de colocar o Sol no centro, né, do sistema? Claro, né, que na experiência do dia a dia, quando você vê o Sol nascendo a leste, né, ele percorre todo o céu e se põe a oeste, você está pensando, o Sol está se movendo. Mas também não é um negócio tão difícil de você imaginar de que na verdade, você que esteja se movendo. Se você está dentro de um carro, você vê os postes se movendo, as árvores se movendo, e nem por isso você sai falando por aí que quando você entra no carro, as árvores criam vida e saem correndo. Né? Então, ele poderia ter pensado nessa possibilidade, de fato ele pensou. Tá? Tinha um cara, né, que uns 300, 400 anos antes de Ptolomeu, que ele tinha, né, um modelo heliocêntrico, ou seja, com o Sol no centro do sistema, que se chamava Aristarco de Samos. Essa pergunta aqui é meio fictícia, tá? A resposta é do próprio Ptolomeu, mas essa pergunta que eu coloco aí é meio fictícia. Seria mais ou menos como se perguntássemos para ele, mas Ptolomeu, o que você acha das ideias de Aristarco de Samos, que criou esse modelo heliocêntrico, de colocar, né, o Sol no centro? Então, Ptolomeu ele responderia dessa forma. Na verdade, basta pensar um pouco nessa possibilidade para ver que ela é completamente ridícula. Tá? Então, o Aristarco, né, ele já pensava nessa possibilidade, mas o Cláudio Ptolomeu, quando ele parava para pensar, puxa, que negócio idiota, eu não vou falar, não vou pensar nisso, né, porque isso é ridículo. Tá? Por quê? Porque a física da época era a física que o Aristóteles ele tinha estabelecido. Né? Então, na física aristotélica, qualquer corpo em movimento, se eu jogasse alguma coisa diretamente para cima, né, ao invés de cair na minha cabeça, ela tinha que cair atrás de mim. Tá? Como não se observava isso, ele chegava à conclusão, não, a Terra ela tem que estar parada. Tá? Então, era muito da física aristotélica que eles tinham na época. Então, Ptolomeu realmente considerava ridícula a ideia de colocar o Sol no centro do sistema. Tá. Então, agora eu vou dar um baita de um pulo ali e vou para o Nicolau Copérnico. Tá? Então, você vê que o Nicolau Copérnico ele nasce em 1479, né, na Prússia, né? Ele é polonês, enquanto que mais de 1000 anos depois que o Ptolomeu já tinha morrido. Tá? Claro que houve modelos heliocêntricos anteriores a ele, mas a mudança, de fato, né, do pensamento humano de geocêntrico para heliocêntrico se inicia com Nicolau Copérnico, né, quando ele sistematiza também o modelo. Tá? Teve todo um problema com relação à religião, né? Ele fazia parte da Igreja Católica, ele era um cônego,
era um estudioso que pertencia à Igreja Católica e ele tinha medo, né, de propagar essa ideia heliocêntrica. Então a obra dele só foi publicada depois que ele morreu. Bom, o que o Nicolau Copérnico fez? Ele simplesmente colocou o Sol, né, no centro do sistema e imaginou, né, o que isso poderia acontecer. Sabe? Você pode pensar, puxa, né, se ele colocou o Sol, logo ele deve ter percebido que é muito mais simples você colocar o Sol no centro do sistema. Mas não. Tá? Essa figura que eu estou mostrando aqui, ela é tirada da própria obra, né, do Copérnico, da Revolução das Esferas Celestes, onde ele coloca, né, esse sistema. Repare, primeiro, que na verdade o modelo não é bem heliocêntrico, porque o Sol não está no centro, né? Ele está ali no centro da órbita de Mercúrio, mas a Terra, a órbita está mais deslocada, e aí, todas as órbitas elas estão num alinhamento bem estranho. Outra coisa que se percebe também é que essas linhas tracejadas, elas representam os tais dos epiciclos. Então, o Copérnico ele não conseguiu resolver o maior problema que tinha Ptolomeu, né? Então, ele trocou de um sistema difícil, complexo, ruim, né, do Ptolomeu para um sistema que era tão complexo, tão ruim, tão difícil de entender, tá? Então ele realmente não resolveu o problema, mas ele colocou lá a sementinha inicial, né, que os pesquisadores, os estudiosos posteriores vão refinar para poder terminar na nossa revolução. Então vamos nesse passo a passo. A gente já deu um salto, né, do Ptolomeu, aí foram quase 1000 anos até chegar no Nicolau Copérnico, mas a gente pode dar mais um saltozinho. Eu vou pular um personagem que eu gosto muito, que é o Tycho Brahe, né? Então, vou até colocar aqui, temos 7 espectadores ali, mas o Guilherme, a Cecília, se melhorarem aí a internet também pode dar uma ajuda. Eu vou tirar o Tycho Brahe da nossa história, só para não me estender demais, mas vocês, inclusive o nosso amigo Damião, que está sempre aí com a gente, ali, ó, quiser falar um pouco sobre o Tycho Brahe, o que vocês lembram do Tycho Brahe, né? Quem que ele era, por que ele é importante para essa história, né? Eu tirei ele, mas ele é um cara bem legal de colocar. Então, se vocês quiserem colocar alguma coisa sobre o Tycho Brahe, tá ali, é só colocar nos nossos comentários e ajudar na nossa transmissão. Ok, então vou falar agora do Johannes Kepler. Johannes Kepler, então, é alemão, né? Que também é um personagem cuja vida ela é bastante icônica, né? Tem uma história que é legal, às vezes, a gente se aprofundar um pouco. O Kepler, ele era um cara que foi também perseguido, tanto pela Igreja Católica como pela igreja que ele seguia, que era protestante. Ele também é considerado por muitos o pai da ficção científica, que ele escreveu, né, o que muitos consideram a primeira história de ficção científica. E, enfim, ele também era muito místico, né? A obra dele é bastante vasta, com umas ideias muito amalucadas, mas dentro de toda essa obra tinha 3 leis, né, que ele inferiu, que são bem interessantes, que ajudou a resolver muitos dos problemas que tinham no modelo de Copérnico, né? A primeira lei diz basicamente o seguinte: cada planeta revolve em torno do Sol em uma órbita elíptica, com o Sol ocupando um dos focos da elipse. Bom, basicamente o que ele está falando é aquelas órbitas que tanto que Ptolomeu como o Copérnico imaginava, elas não precisam ser círculos, elas podem ser elipses. Aliás, elas devem ser elipses para ficar bonitinho. Elipse é essa figura que a gente está vendo aqui, né? Um círculo que você dá uma achatadinha nele. Tá? Então essa aqui foi a primeira inferência que ele fez a partir de observações bastante minuciosas, que no final das contas dessas observações é que entra o tiro, tá? Que eu acabei pulando ele. Bom, a segunda lei diz o quê? A linha reta que une o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. É só um jeito pomposo de dizer que quando o planeta está mais perto do Sol, ele anda mais rápido, né? Quando o planeta está mais longe do Sol, ele anda um pouco mais devagar. E se você quiser ter uma determinação mais matemática, né, mais rigorosa disso, então você vai basicamente calcular a área, né, que o planeta vai. Mas a lição geral é basicamente essa, né, que quando ele está perto do Sol, ele vai mais rápido, quando ele está mais longe, ele vai um pouco mais devagar. Ok, e a terceira lei, ela diz o seguinte: os quadrados dos períodos orbitais dos planetas são proporcionais aos cubos dos semi-eixos maiores das órbitas. Não dá para entender nada, né, do que ele está falando ali, parece que...
uma linguagem muito matemática, rebuscada, mas a ideia é bastante simples, né? Basicamente, o que ele está dizendo ali é que quanto mais longe um planeta está do Sol, mais tempo ele vai demorar para dar uma volta completa em torno do Sol. Tá? Então, naquela época, lá, eles não pensavam, né, exatamente em tamanho de planetas, tá? Mas hoje, a implicação direta disso é de algo que poderia ser óbvio, mas que na verdade não é, né? Então, por exemplo, se Júpiter hoje demora quase 12 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. Aí você pode perguntar, bom, se eu tiro Júpiter e coloco Mercúrio, que é bem menorzinho, tem bem menos massa, né? Será que ele vai mais rápido porque ele é menor? A resposta para isso é não, tá? A única coisa que interfere no tempo que um planeta demora para dar a volta em torno do Sol é a distância que ele está do Sol. E é isso que vai dizer a terceira lei de Kepler, tá? Claro que isso, do ponto de vista técnico, ele não é perfeito, não é muito preciso, porque tem uma pequena correção que você precisa fazer por causa da massa do planeta, mas essa correção ela é realmente muito pequena. Em uma primeira aproximação, só considerar a distância para o Sol já é o suficiente para você estimar quanto tempo ele demora para dar uma volta completa em torno do Sol, tá? Então, com essas três leis, ele resolve muito dos problemas que Copérnico encontrava, né? Então, o modelo ele já fica muito mais simples, fica mais sofisticado, né? Fica mais elegante, tá? Somente com essas três leis se resolve muito dos problemas. Nosso próximo personagem que aparece é o Galileu Galilei, né? O italiano. Você vê que ele era contemporâneo do Kepler, né? Ele nasceu lá em 1564, vai morrer lá em 1642. Mas entre muitas contribuições que ele deu, o principal foi utilizar o telescópio pela primeira vez, né? Então ele fica sabendo de um tal aparato que um holandês criou, e que era basicamente alinhar duas lentes, né, para poder ver as coisas que estavam mais longe. Então ele resolve criar o seu próprio telescópio e apontar para o céu, né? Quando ele faz isso, então ele começa a observar algumas coisas que começam a realmente a minar as ideias vigentes, principalmente o geocentrismo. Algumas delas que vale a pena citar, essas são algumas, né? Ele observa, né, com um filtro, obviamente, né, as manchas solares. Ele pega um filtro, coloca no telescópio, olha para o Sol e percebe que existem manchas no Sol. Ele olha para Saturno e vê que Saturno ele tem uma estrutura diferente. Na época ele não sabia que eram anéis, né? Tanto que ele descreve como um planeta com orelhas. E também ele olha para a Lua e percebe que existem crateras, existem montanhas, né? Existem depressões. E isso vem mudar um pouco a ideia que eles tinham dos corpos celestes. Porque eles imaginavam que na Terra era um mundo imperfeito, né, onde as coisas eram imperfeitas, ainda em construção e tal, e o céu era o mundo da perfeição. Então todas as esferas eram esferas perfeitas, né, e essas três ideias mostravam que não era bem assim. De particular importância, né, eu acho que são esses dois fatos que valem a pena citar. Primeiro são os satélites, né, de Júpiter. Tá? Então, esse modelo geocêntrico, ele era, antes de tudo, uma ideia de mundo que o ser humano tinha, né? Então, uma ideia de si mesmo, né? Então, estávamos em um regime teísta, né? Deus era a coisa mais importante, mas também éramos os filhos de Deus, né? Então, sei lá, Deus está criando o mundo, né? Ele vai lá, os filhos amados dele, ele não vai colocar na periferia do sistema solar, vai colocar lá no centrão, na região nobre e tal. Então, nós tínhamos que ser o centro do universo, porque nós éramos os filhos de Deus, né? Claro que existem algumas passagens da Bíblia que, de acordo com algumas interpretações, levam a crer que a Terra é o centro do universo, mas isso não é tão explícito assim. É muito mais associado a uma ideia, né, da importância que a gente achava que a gente tinha, tá? Então, eu falo até, né, que esse modelo geocentrista era também um modelo umbigocentrista, porque a gente achava que tudo girava em torno do nosso umbigo, que a gente devia ser importante, portanto, devíamos ser o centro do universo. Mas quando Galileu aponta lá para Júpiter, ele vê 4 pontinhos, que hoje a gente conhece como as luas galileanas, né? E esses 4 pontinhos, eles estavam dando volta em torno de Júpiter, né? E ele percebeu isso. Então,
isso vem de encontro com aquela crença na época. Né? Ele olha lá e fala, pô, peraí, tem 4 pontinhos ali que não está girando em torno do meu umbigo. Ele está girando em torno do umbigo de Júpiter. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Tá? Então o universo ele começa a se transformar, começa a ficar um pouco maior, começa também a ficar um pouco indiferente à nossa existência. Tá? Então essa é uma implicação um pouco mais filosófica, né, dessa mudança do regime geocentrista para o heliocentrista. Agora, outra observação importante, e esse sim é que vai decretar, né, a soberania, o quão melhor era o modelo heliocêntrico em relação ao modelo de Ptolomeu, são as fases de Vênus. Tá? Então, o Vênus ele é um planeta que, quando você olha no telescópio, você consegue ver fases nele, assim como a gente vê fases na Lua. Então, tem hora que ele é crescente, tem hora que ele é cheia, tem hora que ele vai estar como se fosse uma fase de nova, né? E essas fases, então, no modelo heliocêntrico, são facilmente explicáveis, enquanto que no modelo geocêntrico não. Vou explicar isso aqui em mais detalhes nessa apresentação aqui. Pensa bem, ó, você está na Terra, né? Olha lá que tem números 1, 2, 3, 4, 5, 6, e lá em cima, né, ele desenha, né, o que a gente observa quando está na Terra. Se você está na Terra e olha para Vênus quando está no ponto 1, você vai enxergar a parte que está iluminada pelo Sol, mas a parte que está escura a gente não enxerga. Então é como se fosse a fase ali crescente. Né? A mesma coisa com 2. Né? A gente enxerga um pouco mais da parte iluminada, então a gente enxerga um pouco mais de Vênus. Quando ele está lá quase do outro lado do Sol, a gente vê ela bem cheia, né? Porque a gente está vendo bastante da parte iluminada. Então o modelo heliocêntrico explica muito bem as fases de Vênus. Mas e o modelo de Ptolomeu? Como é que ficaria? Então, eu vou retomar aqui a imagem que eu já tinha mostrado anteriormente, e lembrando de 2 fatos que são facilmente observáveis. Um com o telescópio, né, que Vênus apresenta a fase cheia, né, uma afirmação que eles poderiam ter, crescente, a minguante também, mas apresenta fases. Né? Em particular, Vênus apresenta a fase de cheia. Né? E o segundo fato que é importante, isso é observável ao olho nu, é que Vênus está sempre próxima ao Sol. Tá? Então, você nunca vê o Sol se pondo a oeste e Vênus nascendo a leste. Os dois estão sempre muito próximos. Tanto que Vênus ele é conhecido como a estrela da manhã ou a estrela vespertina, porque é sempre isso, é sempre o ponto mais brilhante que aparece, ou quando o Sol acaba de se pôr, ou um pouquinho antes do Sol nascer. Então, ele está sempre próximo. Isso você observa no dia a dia a olho nu, não precisa do telescópio. Tá? Mas o telescópio ele vai dizer que Vênus apresenta a fase cheia. Se você for olhar com bastante cuidado ali no desenho esquemático, a gente vai ver que tem a Terra, Vênus está numa órbita interna e o Sol numa órbita um pouco mais externa. A única forma da gente ver uma fase cheia com essa configuração é se a Vênus, tá, que está representada por aquela esfera metade escura, metade clara, né? Se Vênus ela estiver do lado oposto ao Sol. Tá? Só que isso não pode acontecer. Tá? A gente não observa isso. Vênus está sempre próximo do Sol. Então a gente não poderia enxergar a fase cheia se a gente adotasse o modelo de Ptolomeu. Tá? Então aqui, quando Galileu faz essa observação, então basicamente por uma observação empírica, né, ele mostra que o modelo heliocêntrico ele é superior ao modelo geocêntrico de Ptolomeu. Só que a gente pode fazer aqui uma pequena observação. É possível você construir um modelo geocêntrico em que tenha a fase cheia de Vênus. Tá? E, na verdade, esse modelo que é possível criar, ele vai ser tão preciso quanto o modelo heliocêntrico. Basta você fazer o que a gente chama de mudança de coordenadas. Você coloca a coordenada ali com a Terra no centro do sistema. E aí, tudo que você prediz no modelo heliocêntrico vai ser predizível também no modelo geocêntrico. Claro, ele fica muito mais complicado. Né? Por exemplo, a gente não poderia ter órbitas que não se cruzam. Vênus, uma hora, teria que passar para a parte externa do Sol e depois ia passar para a parte interna. Mesma coisa com Mercúrio. Então, imagina a confusão, né, que isso ia dar. Isso é uma confusão bastante grande.
Ah, mas isso é possível. Então, né, se é possível você criar um sistema, mesmo que muito complicado, que seja, né, análogo ao modelo heliocêntrico, né, por que que a gente fala que o modelo heliocêntrico está certo e o modelo geocêntrico está errado? Só porque um é mais simples e o outro é mais complicado? Não, não é por causa disso. E aí, então, que entra o nosso último personagem, nossa história, que já estou me estendendo bastante, na verdade, né, que é o Isaac Newton. Tá? Então, aqui já cabe aí uma pergunta, né? Vou falar só sobre a gravitação, mas o Isaac Newton, ele deu várias contribuições ali. Dá uma pensadinha, você vai ver que Isaac Newton, ele contribuiu muito para a ciência e é muito chamado por muitos como o pai da ciência moderna. Mas Isaac Newton, ele estudou muito a gravitação. Então, tem a gravitação de Newton, que vai estudar esses movimentos dos corpos. Tá? Essa teoria dele ele pode ser sintetizada nessa equação, que a força é igual a Gmm dividido por R ao quadrado. Basicamente, essa é a ideia. A equação, né, não é só uma coisa que você joga números para ver se dá a resposta da prova. Né? A equação ela diz muita coisa para a gente. Então, vamos dar uma interpretada rapidinho no que essa equação está dizendo. Primeiro, ele está falando que massa atrai massa. Aquele M1 vezes M2, ele está dizendo que existe uma força entre duas massas. Tá? Então, se alguém já ouviu falar que os gordinhos são mais atraentes, Newton provou que isso era verdade. Então, os gordinhos, não só gordinhos, né, mas pessoas muito altas, pessoas que têm muita massa, elas têm uma força de atração maior de acordo com a gravitação de Newton. Tá? Eu que sou baixinho e magricelo, então estou ferrado nessa história, mas você pode também se perguntar por que diabos, né, eu não estou andando na rua, de repente passa uma pessoa com muita massa do meu lado e eu não sou atraído para ele, como se fosse um buraco negro, né? Já que essa força de atração ela poderia ser análoga a um ímã, né, que puxa ou um outro ímã, ou então um pedacinho de ferro. Né? Por que isso não acontece? A gente está andando na rua e a gente é puxado para alguma coisa que tem massa. Tá? A resposta está nessa constante gravitacional, esse G maiúsculo. Se você for ver, ela vale 6,67 vezes 10 a menos 11, ou 0,0000000000667, né? Na verdade tem mais números ali, mas ele é um número muito, muito pequeno. Ou seja, a força de atração que tem de um corpo que tem massa por outro que tem massa é muito, muito, muito pequeno. Tá? Então a gente não percebe isso no dia a dia porque a nossa massa ela é pequena, ela não gera uma força de atração realmente significativa para a gente sentir. Mas a Terra, por exemplo, ela tem uma massa aí de 6 vezes 10 a 24. É um 6, coloca 24 zeros alinhados e coloca 1 quilos no final. Então você vê aí que a Terra tem muita massa e, portanto, ela também tem uma força de atração muito grande. Por isso que a gente não sai voando por aí, por isso que a gente está preso no chão, a gente consegue andar, né? E assim por diante. Tá? Mas o que isso tem a ver com a história? Bom, como eu falei, quem vai dizer se o modelo heliocêntrico está certo ou o modelo geocêntrico está certo é basicamente essa teorização. Tá? Então, se eu pego essa equação e coloco, por exemplo, Terra e Júpiter e tento modelar o movimento de Júpiter, eu não vou conseguir. Tá? Essa equação ela não vai me dar essa informação. Agora, se eu coloco uma massa do Sol e a massa de Júpiter, então eu consigo mostrar o tempo de translação de Júpiter, né? Eu consigo provar todas as leis de Kepler, né, a partir dessa equação, somente usando o Sol e Júpiter. Claro, né, você vai perder um pouquinho de precisão lá numa sétima, oitava casa decimal, né, mas em uma primeira aproximação é uma ótima primeira aproximação. Então isso mostra que o corpo mais importante acaba sendo o Sol. Logo, ele está no centro do universo, centro do sistema solar, né, se a gente for colocar dessa forma. Bom, tô querendo me apressar demais aqui, por isso que eu dei uma corridinha ali, ok? Né, pulei algumas coisinhas, né, que eu tô olhando aqui o horário, já tem 35 minutos de live, considerando aqui os testes. Bom, teve alguma perguntinha? Tô vendo aqui que só eu coloquei, apareceu alguma coisinha aqui. Também não tem. Alguém quer fazer algum comentário, né? Tá ok, pessoal. Então, só dando as últimas mensagens, então, né? A gente está com esse projeto, né? Essa série que é Conversa com Planetaristas. E
todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente vai fazer um ao vivo aqui, né? Sempre com um tema diferente, né? Eu, a Cecília ou o Guilherme. Amanhã teremos a Cecília falando um pouco sobre as estações do ano, né? A gente já está aí no comecinho de outono, então é um tema bastante pertinente, tá? Então convido vocês a participarem, né? Já que estamos aqui em confinamento, todo mundo evitando sair de casa, é um bom momento então para vocês também interagirem com a gente. Eu gostaria muito de ter uma conversa, ter uma interação um pouco maior. Espero que nas próximas a gente consiga atingir também esse objetivo, né? De ter um bate-papo um pouco mais produtivo, tá? Então, acho que não apareceu nadinha aqui para mim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu celular e acho que vai ser isso mesmo. Então, sem mensagens hoje. Tá ok, então, muito obrigado, né, pelas participações, né, por terem prestigiado, né, esse nosso projeto. Continuem com a gente, também divulguem, né, para os amigos, colegas, familiares. Falem que 3 horas da tarde a gente pode conversar sobre astronomia, né, no nosso projeto Conversa com Planetarista, sempre aqui no Facebook, na página do Planetário da Unipampa. Então, boa tarde e até a próxima.